Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Nicolas Jackson porque o Aston Villa abriu conversas com o Chelsea pela contratação de Nicolas Jackson. É só o início de negociação, não quer dizer que está tudo próximo, mas o Unai Emery quer o jogador, né? Já que o Aston Villa perdeu alguns atletas nessa temporada, o Jacob Ramsey e o Leon Bailey, né? O ataque ficou com menos profundidade. E eu acredito que o Unai Emery, que é um jogador ali que conhece bem, que ele sabe que pode ajudar se bem utilizado, né? E quem extraiu o melhor futebol da carreira do Nicolas Jackson, sem dúvida, foi o Unai Emery naquele finalzinho de passagem lá no Villarreal, né? Ele nunca jogou tão bem assim no Chelsea, né? Óbvio também que tem a questão, né? O nível da Premier League é mais alto que o da La Liga, né? Os times de médio escalão da Premier League são mais fortes. Eu sei que a La Liga tem Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, mas eles não são a competição inteira, né? Então, o fato é que o Chelsea contratou 2 centroavantes nessa janela, né? O João Pedro talvez não seria, contratado para ser o centroavante. Ele seria mais aquele cara versátil, tampando posições, até que era entre ele e Kudus, né, o alvo que o Chelsea ia contratar. Só que ele foi jogar de 9, marcou um monte de gols, fez coisas que o Jackson não era capaz de fazer, e aí virou 9, né? Tipo, não tem o que fazer, né? O cara mostrou que é melhor jogador, né? Tipo, e a diretoria do Chelsea assistiu até onde deu, mas assim, tem o Delap, tem o João Pedro, não tem pra que ter o Jackson, pra que ficar insistindo com um cara que nesse ano acho que marcou quantos gols? 3, 4 no máximo, né? É muito pouco. É um jogador que, assim, foram 3 na Conference e 1 na Premier League. Assim, um gol de Premier League em todo 2025, com o tempo de jogo que ele recebe, é muito pouco. Então, para o Chelsea, não serve. Ele quase custou a vaga à Champions League sendo expulso de maneira infantil na Premier League, ainda foi expulso do Mundial. Então, a questão é, o mental não está no lugar, ele não está jogando bem com concorrência, ter concorrência não está ajudando ele. E aí, a questão é, dentro do Chelsea vai ter pouco espaço, no ator ele já está até afastado do elenco para ajudar as negociações, e o Aston Villa é o time que mais deseja ele, e o Chelsea vai ter que abaixar o preço, pelo menos ali 60 milhões de libras, mas o fato é que assim, um empréstimo com obrigação de compra pode ser o necessário, né, para que ele saia, né, porque assim, o Chelsea tem que dar um jeito de vender ele, e o preço alto que eles exigiram, queremos igual o Sesco e Ekitike, não existe. Se você contrata 2 jogadores que somados não dão o preço de um Hugo Ekitike ou de um Sesco, né? Eu acho que até dá mais que o Sesco, João Pedro e Delap juntos, mas você não vai vender o atacante que você quer substituir para essa cifra. Entende? O cara não vai valer mais do que o seu substituto, se o clube analisa dessa forma. Então, a questão é, o Chelsea, obviamente, não ia conseguir vender ele por 80 milhões de libras. Não existe ninguém no futebol disposto a pagar isso por ele. Ele não vale isso, ele não jogou bem o suficiente para isso, né? Você não pode falar, porque ele produziu um número X de gols e assistências. Assim, só se você abstrair o fato de que ele perdeu basicamente o dobro de chances das quais ele converteu, que você compra esse barulho. Mas não é assim, tipo, o Ekitike, ele perde muita chance, mas você vê que assim, o que está separando ele de ser um jogador de primeira prateleira não é algo tão drástico igual o Jackson. Então, o Jackson é um jogador nível Newcastle, Aston Villa, ou para ser alternativo em um clube grande, né? Tipo, mas a questão é, qual clube grande vai se propor isso? Na Premier League nenhum. Nem o Tottenham, nem o Arsenal, nem o City, o United. O United chegou até a ser especulado, mas nem tentou. Agora, o Newcastle pode ficar interessado e o Aston Villa também. Me parece que o Aston Villa acelerar as negociações acaba sendo bom para o Chelsea. O problema é, o Aston Villa não tem dinheiro para fazer isso se não vender ninguém. Se eles vendessem o Ollie Watkins, se eles vendessem o Onana, né, que está sendo especulado no mercado saudita, talvez desse dinheiro para contratar o Nicolas Jackson de maneira permanente já nessa janela. Se vendesse o Morgan Rogers, que foi especulado no Tottenham hoje, embora eu não acho que o Aston Villa vá abrir mão do Rogers depois de perder o Ramsey e depois de perder o Leon Bailey. Então, a questão é, o Aston Villa vai ter que ser criativo e vai ter que dar um jeito aí de arrumar uma solução. Porque assim, o Chelsea obviamente quer transferência permanente e eu acho que a única maneira deles conseguirem recuperar o dinheiro garantido aí com o Aston Villa é a obrigação de compra e aí somando as taxas conseguir 60 ou 70 milhões de libras. Eu acho que 60, acho que ficar ali no meio, 65 já é um negócio brilhante porque, convenhamos, é um atleta que tem muitas limitações e não é um jogador que dá para ter certeza que vai explodir. Aí tem gente que vai falar, mas Lucas, e se ele estourar em outro lugar, no bom sentido, virar o atacante que todo mundo prometeu? Faz parte, entende? Isso aí é aquela história de a gente falar, né? Tipo, ele pode estourar em outro lugar, isso faz parte. Aconteceu com o Salah e com o Kevin De Bruyne. Não é a primeira vez que isso aconteceria pro Chelsea. Aí você tem os outros jogadores que você tem no elenco.
Você não está a pé. O fato é, hoje ele é inferior aos dois principais opções do centroavante, que é Delap e o João Pedro. Isso é o fato. Ele é inferior a esses caras. E por isso ele é peso morto dentro do elenco, porque se você vai ser a terceira opção para jogar a Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, o inteligente a se fazer é dar chance aos jogadores da base, porque esses podem se valorizar e virarem ativos maiores. Esse é o cara que você tem que vender. Vai se dar bem lá, estoura, faz parte. Isso aí é uma história que é recorrente do futebol. O Odegaard vou estourar no Arsenal, não no Real Madrid. Faz parte. E existem outros jogadores surgindo no mercado o tempo inteiro. O Chelsea está sempre atento a isso, está sempre contratando jovens talentos. Eu não acho que vão se arrepender disso, porque no final faz parte, vão ter lucro na negociação, ao que tudo indica. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.